Eu não sou pastor, eu sou leigo da igreja, né? Então, nessa questão de igreja, eu sei muito bem os meus dons, os ministérios, eles estão dentro e já estabelecidos na igreja local, né? Mas eu estou lendo um livro chamado 11 Anéis. É um livro escrito pelo Phil Jackson. O Phil Jackson, ele foi um técnico de basquete e ele participou de uma campanha vitoriosa com o Chicago Bulls e com o Los Angeles Lakers. E foi um período em que ele, por meio da sua liderança, ele lidou com estrelas do basquete como Michael Jordan, o Scott Pippen, Dennis Rodman, que por si só já eram muito problemáticos. E no Los Angeles Lakers, principalmente com o Kobe Bryant. O esporte por si só, ele já é muito competitivo, já é da natureza do esporte a competição. Mas o Phil Jackson, ele investiu uma natureza de trabalho em conjunto, não atentando aos números, ao resultado, não importando para o que os acionistas do Chicago ou dos Lakers impunham nele, mas ele impregnou um sentido de um cuidar do outro, um proteger o outro, um jogar pelo outro, né? O que eu quero falar não é exatamente sobre isso, mas é sobre o aspecto de liderança. Eu queria conhecer mais o que se espera do líder que ele está acima de um projeto de plantação. Se uma igreja local ela vai fazer um projeto de plantação, espera-se que o pastor ou a pastora ela vai acompanhar. Se é um projeto distrital, o SD ele vai fazer esse acompanhamento. Se é regional, o bispo ou a bispa ele vai fazer esse acompanhamento. Eu queria que vocês falassem assim, qual é a importância, o que se espera de maneira efetiva de uma liderança eficaz para que a pessoa que está plantando não se sinta só. Quem foi para o campo, na minha perspectiva, quem foi para o campo tem que ter o maior foco possível na pregação, na vivência do Evangelho. Então, não dá para acumular, por exemplo, questão de sustento, essa vulnerabilidade material, né? Não dá para o plantador de igreja estar preocupado também se o sustento dele vai vir ou não vai vir, né? Isso tem que estar resolvido. Então, eu sempre esperei, e aqui eu sempre, na terceira região, sempre contei com um bom acompanhamento nessa área, nunca fiquei preocupado, porque eu sabia que eu estava garantido, que a minha subsistência não estava atrelada imediatamente à comunidade que estava se formando. Então, eu tinha autonomia para trabalhar algumas temáticas que, de outro modo, ficaria bastante constrangedor, né? Na questão da subsistência e de dízimo, de oferta, porque tudo isso demora muito para a pessoa amadurecer, né? Um dos aspectos da plantação de igreja é que a arrecadação ela é oscilante no primeiro estágio da plantação. Por quê? Tem mês que a pessoa consagra lá o dízimo, e tem mês que ela passa sem dar o dízimo. Tem vez que ela faz uma oferta, no outro mês ela faz uma oferta maior, aí passa 2 meses sem fazer nenhuma oferta. Isso leva tempo, né, para a pessoa se disciplinar. Não estar ansioso com relação ao fluxo de dízimo e oferta, para mim tem sido essencial. Saber que houve um planejamento que garante a sua subsistência no campo de trabalho, no campo de pregação. Para mim, esse é um aspecto que faz bastante diferença. Eu vou responder meu irmão, porque eu sei que, pela pergunta, ele está pensando muito sobre a possibilidade de sair e plantar uma igreja num lugar, hein? Mas também, além da questão financeira, como supervisor, seja qualquer nível aí, em verdade, só tenho uma pergunta.
chegando com o plantador e falando o que você precisa para ser sucedido. Entendeu? Porque a questão financeira é muito importante, porém, no final das coisas, não é tudo. Então, isso faz... Porque, às vezes, a coisa... Como estamos precisando de um melhor lugar para reunir, o lugar que a gente tem está muito ruim, está muito fora da rota, não sei o quê, não sei o quê. Às vezes, está tendo desentendimento com meu cônjuge. Às vezes, o filho não está se adaptando aqui nesse lugar. Às vezes, tem muita coisa que acontece. E tem que pensar numa forma holística, junto com aquele plantador sobre a sua vida, porque uma área afeta outra área. Professor Martim Barcala, eu acho... Calma, gente, fica calmo, tá? Eu acho muito louvável o seu testemunho, a sua experiência contada e também os referenciais que você tem exposto de uma forma assim tão aberta, né? tão genuína. Eu estou lendo um livro aqui, chama Plantar a Igreja é para os Fracos, e me chama muito a atenção. E ele fala de fracassos e temores que nós temos. Você identifica, assim, além de toda essa exposição que eu acredito ser fiel por te conhecer, no quesito da experiência que você está vivendo ali em Registro, quais os principais fracassos e temores? Claro, você falou que quando deixou a sua mudança, tirou a mudança, queria criar vínculo com o caminhoneiro, né? Que ele permanecesse. Eu achei isso muito, muito bacana, né? O choro, tipo assim, agora eu estou sozinho aqui, o que vai ser? Mas eu gostaria que você falasse um pouco mais nessa perspectiva de identificasse para a gente seus fracassos e temores, porque eu acho que eles têm muito a nos ensinar. Obrigado pela pergunta, Gessimar, porque dá a chance da gente falar mais sobre o que dói, né? Também é um tempo disso, né? Eu reconhecer assim as fragilidades e dizer, olha, eu não consigo viver em determinadas condições. É essencial. Por exemplo, você não consegue viver, não aprendeu a viver numa relação de dependência, porque você vai estar numa relação de dependência. Se a gente não resolve isso, hoje eu dependo, eu vivo numa relação de dependência de Deus. Mas no começo, isso foi muito complicado. Porque você diz assim, tá, até quanto tempo eu terei apoio? Será que eu vou perder essa estrutura que me garante aqui, antes da igreja se consolidar? Isso é uma coisa que deixava muito ansioso. Por exemplo, no final do ano tem concílio regional, e de repente se resolve assim, não vai ter mais recursos, nós não temos, e o projeto acabou, e como é que fica? Tem muita gente que resolve assim, não, mas aí o bispo vai me dar uma outra nomeação. No meu coração, eu tenho plena convicção que Registro é o lugar que Deus me levou para lá, então Ele vai me sustentar lá. Mas para eu aprender a lidar com isso, eu tive muita azia, muita azia. Outra coisa que me deixa bastante assim é com relação à consolidação da igreja. Nós ainda temos uma mentalidade que o plantador de igrejas, ele é responsável por todos os estágios da plantação da igreja até que ela se consolide e se torne uma igreja autônoma. Isso gera muita ansiedade, porque tem algumas coisas que eu faço com muita espontaneidade. O primeiro estágio da plantação de igrejas, que é você chegar, estabelecer novos relacionamentos e
pregar o evangelho para gente que você está conhecendo agora, eu tenho mais facilidade para fazer isso. O segundo estágio, estruturar a comunidade, eu não tenho muito jeito para isso. Não tenho muito jeito para isso. Eu vejo pastores com muita tranquilidade dizendo assim: minha irmã, você agora vai assumir a escola dominical, você vai cuidar das crianças, vai fazer isso, o trabalho está aqui, tal. E a pessoa se compromete e faz. Não é nem que a pessoa precisa ficar cobrando, ela faz. Eu tenho para mim não é fácil fazer essa coisa. Não porque eu não gosto de delegar, mas é porque eu acho que assim, olha, é meio invasivo, né? Você chegar para uma pessoa e determinar o que ela vai passar a fazer. Não é uma conversa fácil para mim. Então isso demora um pouco, né? A igreja demora a se consolidar. Esse é um outro elemento, os estágios. Quer dizer, eu sou a pessoa certa para o marco 0, mas eu sou a pessoa certa para o marco 50, 80, quando a igreja tiver que se consolidar, que se estruturar, eu já não tenho mais tanta facilidade para isso. O meu bispo sabe disso. Eu cheguei e falei, eu funciono assim, e eu vou precisar de ajuda. Lá em Eldorado, por exemplo, um exemplo, né? Eu comecei em registro e comecei em Eldorado paralelamente. Não tinha ninguém. E eu fiquei 3 anos atendendo as 2 comunidades. Fica 60 quilômetros de distância uma da outra, né? Então eu ia para Eldorado 3 vezes por semana, ficava em registro 3 vezes por semana também. Aí nasceu o meu primeiro filho, e a igreja de Eldorado começou a crescer e exigir mais presença lá. Resumindo, o bispo nomeou a pastora Zulene para lá. Em menos de 3 meses, a Zulene estava com a igreja estruturada. Eu não conseguiria fazer. Né? Aí depois teve algumas situações da comunidade e tal, mas assim, em menos de 3 meses, ela estruturou a comunidade. Tinha gente lá, que ia chegando mais pessoas, mas o que precisava fazer, em menos de 3 meses ela fez. Tem escola dominical, tem o trabalho com as crianças, tem o culto, no culto quem canta é o fulano, quem dirige está ali, e as pessoas estavam assim, felizes lá. Eu fui e eles estavam muito felizes com essa estruturação. Quando isso não acontece, não vai acontecendo espontaneamente, eu fico muito ansioso, porque eu não consigo fazer. Né? Outra coisa por último daí, né? Também não é tanto, vou ficar falando tanto fracasso assim, porque senão você vai... Né? Mas uma coisa que pega é essa expectativa que nós formamos e que depois é lançada sobre nós também. E como você responde a isso, né? Como você responde a um projeto que teve um investimento importante, que teve uma dedicação, nomeação, e ele não se consolidou, não deu certo. Quais são as razões que a gente encontra para justificar isso? Eu acho que é isso que eu tenho colocado diante de Deus e deixado nas mãos de Deus mesmo, assim, olha, se eu tiver que carregar esse fardo, eu vou desmaiar. Não sei se respondo às suas questões, eu não conheço o texto que você está lendo, não li esse texto. Não sei se... Mas, assim, na minha família, por exemplo, eu tenho uma experiência familiar que é inversa de muitos testemunhos que a gente ouve nessa dimensão do fracasso. A minha esposa gosta muito mais de registro do que de São Paulo, onde ela nasceu. Hoje ela exerce a profissão dela lá, numa conjunção de realização profissional e de vocação missionária espiritual também. Né? O meu filho mais novo estuda a 1 quadra da minha casa, vai a pé
ama a cidade, então nós temos uma excelente ambientação. A minha família tem sido um refrigério, né? O Bernardo, mais novinho, vai para o mesmo caminho, né? Assim, me parece. Então, eu não tenho vivenciado esse tipo de ansiedade na dimensão, como é que eu posso dizer, familiar. Uma outra coisa que eu acho que pega também, que eu ouço muito, é essa questão da vida devocional. Quando você não tem igreja, você não tem que fazer sermão, porque não vai, se você não pregar para a pessoa que passar na rua, você não vai ter o culto. Aí você fica pensando, né? Eu leio a Bíblia só para fazer o sermão. Se eu leio a Bíblia só para fazer o sermão, eu não preciso mais ler, porque não tenho esse compromisso. Entendeu? Então a Bíblia vai adquirindo gradativamente, para mim, foi adquirindo gradativamente um outro valor, um outro significado. Não leio Bíblia para fazer sermão. A minha vida devocional, eu aprendi a me disciplinar na minha vida devocional, a discernir os modos como Deus fala comigo, e também não fechar os outros que Ele pode falar, né? Nesse assunto aí, era um assunto do que a gente estava, na Semana de Estudos Teológicos, trabalhando com a coisa do Thomas Mann. Então, eu leio muita coisa, eu leio o que eu gosto de ler, eu leio o que eu preciso ler, eu não faço leituras buscando estratégia para plantar a igreja, isso é uma coisa que eu não faço, eu não tenho paciência para fazer isso, eu não consigo entender. Eu conheço alguns modelos alguns modelos CTPI, do Ricardo Agreste, do Tom Rainer, que é lá da terra do Bud. Eu conheço a terceira região, tá, com o projeto Plantar, que eu já assim conheço superficialmente, mas tinha um outro texto lá que eles mandaram para a gente ler e tal. Não vou nessa coisa dessa estratégia, eu não. Mas o cultivo da vida espiritual, da espiritualidade do plantador de igreja, é uma questão essencial, é um tópico essencial. Quer dizer, eu não perdi a minha fé. A igreja pode não estar ainda consolidada, mas eu sei e sirvo ainda ao Senhor da igreja. Então eu estou nesse. Obrigado pela sua pergunta. Ela revela uma sensibilidade para a minha condição existencial que raras vezes aparece, né, nessas conversas. Obrigado mesmo. O desafio do plantio da igreja, de igrejas, é um desafio muito grande para nós. E a nossa região, né, só o estado de Minas Gerais é do tamanho da França. Então, é um estado grande. Muitas vezes nós temos igrejas a 400 quilômetros. Por exemplo, essa igreja que nós estamos plantando agora, ela de Belo Horizonte, que é a sede do distrito, ela está a 600 quilômetros. E da nossa igreja, que é a igreja que, de certa forma, ajuda no cuidado a essa igreja que foi plantada, está a 160 quilômetros. Então, nós temos essa dificuldade, a distância é sempre muito grande. Então, nosso link, a visão, é nós diminuirmos o espaço entre uma igreja metodista e outra. Então, nós temos agora como projeto plantarmos uma igreja a 160 quilômetros de Belo Horizonte, que é na cidade de Curvelo. Aí nós vamos estar em Curvelo, depois vamos estar a 150 quilômetros em Várzea da Palma, depois a 180 quilômetros de Buritizeiro, e aí assim vai até chegarmos, né, o nosso alvo é chegar até em Manga, que é na divisa lá com o estado da Bahia. Então, qual que é a minha pergunta? Qual a importância do treinamento, da mentoria e da prestação de contas no processo de plantação de igreja? Porque muitas vezes nós estamos muito distantes dos obreiros. Então, como fazer, né, esta mentoria, né, a prestação de contas e a supervisão, né, e o treinamento desses irmãos e irmãs? A sua pergunta é interessante, Wesley, porque talvez com menos quilometragem, às vezes a gente vive esse desafio. Estou falando do meu distrito. A igreja que eu estou é uma igreja nova, plantada.
E uma das coisas que a gente sente falta, inclusive fui questionada outro dia por um jovem da igreja que foi numa reunião sobre plantação de igreja, que, assim, como eles querem plantar igrejas em outras cidades se a gente não recebe esse suporte aqui? Então, eu vejo que o desafio primeiro, acho que a afinidade, às vezes, com alguns colegas que estão relativamente mais próximos, é o que a gente tem tentado fazer. Né? Então, por exemplo, Mogi das Cruzes, que é ali mais próximo. Hoje, com a facilidade, o acesso à internet, e isso também ajuda, mas não substitui a dimensão presencial. Esse que, para mim, porque é o que eu estou falando, eu estou na última igreja, a última cidade da Grande São Paulo, depois já é Vale do Paraíba. Então, é assim, é um pedaço dentro de São Paulo, da cidade de São Paulo, um pedaço fora, já é outras cidades. Então, a primeira coisa que eu coloco é que a gente tem que se conversar sobre essa dinâmica. Ela não pode ser resolvida só em reuniões distritais. Isso é a primeira coisa. Acho que um distrito que tem um projeto de plantação de igrejas e tem envolvido essa ou aquela igreja, ele tem que se organizar para dar conta disso. Nem sempre é o SD ou a ASD. Eu vejo que, às vezes, é o colega ou a colega mais próximo. E naquilo que eu estava falando hoje pela manhã, eu acredito que o cafezinho, a visita ou a partilha mais informal, às vezes, aquele processo de avaliação mais informal, de acompanhamento que você está falando, né, ele consegue muito mais, eu vejo, retorno do que você pedir lá no final. Né? Eu sei que é uma gestão, às vezes, complicada, por isso que a gente tem que usar criatividades, sem também a gente se sentir assim, olha, o Wesley está atrás de mim só para saber quantas pessoas que eu já tenho. Não, o Wesley está atrás de mim porque ele é meu companheiro nesse trabalho aqui. Wesley, estou dando um exemplo, né? O Wesley. Então, assim, o Wesley está aqui, mas ele está preocupado comigo porque, genuinamente, ele está a fim de... Ele encampou esse projeto para ele também. Não é só eu que estou lá na linha de frente. Eu acho que, quando a gente sente isso, a gente percebe isso, a coisa flui mais naturalmente. E eu não vejo você apenas como alguém que vai depois me questionar ou fazer algum tipo de cobrança, mas alguém que, desde o início, mesmo que de uma forma não regular, de uma certa forma, mas não de forma tão constante, mas dá para a gente perceber quando realmente você está junto para fazer isso. Então, assim, eu vejo que a gente tem que simplificar um pouco as coisas. Né? Não adianta a gente ficar inventando um monte de estratégia se a gente não sentar, olhar no olho do outro, da outra, e falar, vamos lá, vamos conversar. Mas isso tem que estar claro desde o início. O problema que eu vejo é quando a coisa cai de paraquedas. Né? Você está lá no campo e, de repente, olha, estou aqui porque eu quero conversar com você, mas eu não te conheço. O que você quer conversar comigo? Então, não tem aquele momento anterior, entendeu? De conversa, de aproximação, disso, daquilo. Eu vejo que essa questão da koinonia facilitaria muito, inclusive, as questões burocráticas que vêm depois. Eu acredito muito num processo de avaliação contínua, que ela vai se diluindo no decorrer do tempo. A gente tem medo dessa palavra, mas, assim, eu vejo muito biblicamente naquilo que eu falei, da gente parar nas nossas jornadas e dizer o que é que está acontecendo, como o Bud falou, como é que eu estou me sentindo, as ansiedades que o Martim partilhou da experiência dele,
e a gente vai trabalhando assim. Agora, é claro, eu acho que aí, em cada contexto, em cada realidade, a gente tem que descobrir conjuntamente essa dimensão, né? Porque o que mais o pastor e a pastora reclamam é da tal da solidão, né? Então, assim, tem algumas pessoas que se sentem solitárias porque ela também não se abre. Ela não permite, assim, vamos, né? Nós somos minimamente irmãos e irmãs em Cristo. Mas entra, de novo, tanto a disponibilidade da pessoa que está lá na linha de frente, como da gente repensar um pouco essas redes de apoio, de koinonia, não sei. Pelo menos assim, uma primeira reação que eu faria às suas perguntas. A única coisa que eu teria para complementar é com relação à formação teológica. Você falou do treinamento. Acho que é específico. O perfil de um plantador de igreja tem especificidades também que a gente precisa contemplar. Tem especificidades. Se a gente coloca uma pessoa que é muito dependente da estrutura eclesiástica, e que eu digo dependente da estrutura eclesiástica? Se o bispo não passar para me visitar durante o ano, tudo bem. Se o bispo não passar para me visitar durante o ano, tudo bem. Né? Se eu quiser falar com o bispo, eu vou até ele e falo, eu estou passando por isso aqui, assim e tal. Mas uma certa autonomia nessa questão da gestão da própria espiritualidade, e que não seja... isso é um perfil específico de obreiro e de obreira. Eu suspeito que não é qualquer pessoa que você coloca nessa condição. E eu sei que nós temos na nossa igreja diversos modelos. Nós temos modelos que a pessoa vai sem que haja essa consideração do perfil, e temos modelo que não. Por exemplo, na terceira região foi esse edital, e a adesão, o processo foi aberto para toda a região, para todos os obreiros, obreiras se inscreverem, né? Mas tem muita gente que não consegue viver sem essa tutela institucional, dos prazos, não é? De estar ali, olha, você tem que ter o relatório assim e tal, e não consegue viver, e vai extravasar essa dificuldade de maneiras diferentes. Tem gente que vai se entupir de atividades, porque simplesmente não tem alguém que diga para ele, faça só isso, isso e isso. A pessoa vai fazer 15 coisas ao mesmo tempo. E tem gente que não vai fazer nada. Não vai conseguir, se você não... Num processo de plantação de igrejas, olha, quando a gente vai começar o trabalho? Uma pergunta que eu fiz junto com a minha esposa. Eu tomei uma decisão, eu vou participar de todos os cultos, de todas as igrejas de registro, e vou me apresentar. Eu sou pastor metodista, eu estou aqui na igreja, no projeto de plantação de igrejas e tal. Então, nós demoramos 1 mês e meio fazendo isso. Né? O sermão mais wesleyano que eu ouvi, depois de muito tempo, foi na igreja do Evangelho Quadrangular. O pregador se chamava Wesley, ele pregou um texto de Efésios que falava sobre a santificação, foi uma experiência muito rica. Mas eu fui numa outra comunidade, que mesmo quando eu falei que eu era pastor, eu não recebia ceia. Eles falaram, não, mas você não é da nossa igreja. Não vou entregar, nem que você me... Mas, assim... Você não é da nossa igreja. Isso nos deu alguns elementos assim a respeito da espiritualidade da cidade. Se o plantador de igreja não tiver o discernimento para ler a geografia espiritual, né, a geografia da espiritualidade da cidade que ele está, é muito complicado. Registra uma colônia de japoneses. Né? Então, se eu não souber nada do budismo que é praticado lá, isso é muito complicado. Mas tem gente que acha, olha, não, isso aí, por que eu vou me dedicar a esse tipo de situação? Porque você está numa frente que exige, uma interface da igreja com um universo, um ambiente que não tem estrutura lá. Não tem instituição eclesiástica lá. Você precisa fazer esse trânsito de ir, voltar o tempo todo, porque senão você vai e vai, foi, tchau, não volta nunca mais. Isso também é um risco.
é um perfil específico, eu acho, né? É um perfil específico, é uma formação teológica e pastoral específica que a gente precisa cuidar, com certeza. Gente, eu vou precisar voltar, Bud, eu vou precisar voltar para registro. Eu tenho um compromisso. Você quer perguntar alguma coisa para mim? Manda por WhatsApp, depois a gente... Não, estou brincando, pode falar. Não, só de perfil, Martins. Só que não tinha perfil antes de você na terceira. Como é que você apresentou seu perfil? Não tinha antes. Quando lançou o registro, você se candidatou. Mas não tinha perfil. Você fala de perfil que você achou que tinha perfil? Se o plantador de igreja, eu falei isso no primeiro dia aqui, ó. Se você não tiver plena consciência que Deus te chamou para fazer isso, é bom servir a igreja em outro contexto. Há outros ministérios. Há outras possibilidades. Né? O meu bispo me pedir para fazer algumas coisas que eu não vou fazer porque isso agride a minha consciência e tal, eu digo a ele isso. Olha, o bispo Pérez chegou para mim e disse assim, bispo, Martim, eu quero que você faça aí o encontro com Deus. Porque nós temos tido boas experiências e tal. Eu falei, bispo, essa espiritualidade que vem junto com o encontro com Deus é apertada demais para mim. Eu não vou conseguir praticá-la com a minha consciência tranquila. Se o senhor acha que isso é indispensável, ou o senhor envia algum pastor para fazer isso, aqui, e eu me comprometo que eu não vou atrapalhar, né? Eu não vou atrapalhar, eu vou me dedicar à escola dominical, à formação, à educação. Eu amo dar aula na escola dominical. Eu fico muito, me custa muito quando eu tenho que sair da igreja e eu não posso estar com a classe de escola dominical lá em registro. Eu amo fazer isso. Né? Muita gente fala, não, mas a coisa da faculdade de teologia... Eu comecei a dar aula de teologia em 2002, na Igreja Metodista em Arthur Alvim, que foi o primeiro lugar que eu fui dar aula de escola dominical. E desde lá eu venho fazendo isso na igreja. Os alunos do segundo ano, às vezes a gente compartilha algumas coisas que eu falei na igreja, o pessoal, mas falou na igreja. Não, nós falamos na escola dominical, nós tratamos esse assunto na escola dominical. Eu amo fazer isso. Agora, a espiritualidade do encontro com Deus, ela não me veste. Eu violentaria a minha consciência, a minha alma, a minha vocação. Eu não coloco, eu não vou sacrificar essas coisas no altar dos resultados que advêm dessa metodologia. Então eu disse para o bispo, olha, se o senhor quiser e tal, ele falou, não, então vamos levando por aí. Mas, por outro lado, eu também fico assim, olha, mas algum fruto tem que ter. Né? Eu tenho que também, então, isso é uma outra ansiedade que o Gersimar falou, que me dá também, olha, de algum jeito, a gente tem que alcançar um crescimento. O crescimento é espontâneo, é natural, mas de algum jeito ele tem que acontecer. Né? E quando ele não acontece, eu começo a ficar meio impaciente. Mas, assim, essa questão do perfil que você falou, na terceira região, quando eu li aquilo lá, o edital, eu testemunhei isso aqui no primeiro dia, eu falei, olha, isso é comigo, Deus está falando isso para mim. É comigo, eu vou para lá. Né? Eu tenho perfil para encerrar de verdade agora, é um exercício constante de descobrir-se diante de Deus, quem você é e o que Deus te chamou para fazer. Um exercício constante. Eu tenho vivido isso, né? De dizer, olha, é assim, não é assim. Esses dias a gente estava lá com o bispo Pérez e a Penha foram lá visitar o Bernardo, e a gente saiu, fomos até o Dourado, e lá pelas tantas a Penha começou a contar de testemunhos de libertação. E ela disse assim, eu tenho um ministério de libertação. E para mim, quando eu falo de libertação, eu penso, por exemplo, em Gustavo Gutierrez, em Leonardo Boff, tá certo? Eu penso, a minha
linguagem, mas a linguagem dela é a libertação espiritual. E ela fala aquilo com uma honestidade e com uma convicção, uma paixão tão sincera quanto eu falo dos meus referenciais de libertação. Então a gente conversa tranquilamente, tranquilamente. Nós fomos, e o Bispo Pérez ficava dirigindo, ele não fala muito, ele só faz assim, e vai dirigindo. E ela contando os testemunhos das coisas que aconteceram e tal, isso, aquilo. E aí ela falou para mim assim, o que você faria se acontecesse isso na sua igreja? Eu falava, eu ia lá e abraçava a pessoa. Eu abraçava a pessoa, tiraria daí. Ela falou, não, eu colocar a mão ali, expulsaria e tal. Ela é ela está sendo ela diante de Deus, e eu também, eu não vou dizer, não, se acontecer isso, eu faria isso, não faria. É um constante exercício de se descobrir, Ivana. Então, assim, eu acho que a sua pergunta nos leva a essa questão. Quem nós somos diante de Deus? Qual é a nossa vocação? O que Deus nos chamou para fazer? E o que nós estamos negociando, para falar na linguagem de mãe, o que nós estamos negociando que nos impede de ser quem nós somos diante de Deus a serviço da igreja. Muito obrigado pela acolhida, pelo carinho de vocês. Deus abençoe. Orem por nós lá em Registro. E o pessoal do 2º, 3º ano, até semana que vem. Um abraço. Então, tem que ter relacionamento. Então, quando vai com essa pessoa, tem os dois lados. Tem a questão de supervisionar, vamos falar, e também tem a questão de prestar contas. Mas a questão maior é a questão daquela pessoa sentir que você está interessado nela, não simplesmente no projeto. Porque senão, aí aquela pessoa vai sentir queimada depois. Não está dando certo, então vamos tirar você e vamos botar outro. Isso vira tipo negócio de novo, entendeu? Então, você não está dando resultado para mim, então tchau. E pelo outro lado também, da parte do plantador, o plantador tem que ter alvos, tem que definir umas coisas, não pode ficar uma coisa solta, tá? Okay. Não, você está aqui, faz o que Deus está mandando você fazer. Mas tem outra pergunta, então. Mas o que Deus está falando para ti, então? Como é seus alvos? Como você vai alcançar essas coisas? E aí isso também é muito importante, que a pessoa não simplesmente está lá e você simplesmente está falando, a gente te apoia em qualquer coisa. Porque também isso não tem... Ninguém pode fazer ministério assim. Ninguém fala, por exemplo, se você tem ministério dos jovens lá na sua igreja, ninguém fala, faz o que você quiser com esse ministério, vai, a gente te apoia. Mas às vezes a gente faz isso com plantação de igreja. Vai lá, porque não tem muita noção, né? Então, só isso, tá? Eu vim para cá com expectativas e fui surpreendido. Boa surpresa. E eu vi aqui questões de cunho pessoal em relação ao trato da implantação da igreja, mas eu também entendi, e se eu estiver errado, por favor, me oriente, também questões de cunho estrutural. É isso também? Ou só pessoal? Ou seja, grande parte desse conteúdo só está no meu colo, ou também está na parte da estrutura? Nos dois. Ótimo. Então, também vale para a parte estrutural. Nesse sentido da parte estrutural, a minha pergunta é, principalmente na perspectiva que vocês veem, e acaba que, né, infelizmente, a gente metodista vê em um momento desse quase que um fórum de debate. Mas, dentro de um parênteses, eu gostaria que vocês, principalmente a professora Blanches, falasse qual que é a perspectiva em relação ao conteúdo desse curso que foi passado aqui para nós e o que a gente pode esperar disso tudo,
na questão estrutural. A gente pode esperar que algumas dessas coisas realmente vão frutificar em uma estrutura que vai beneficiar para nós. O Martim falou de 9 marcas de uma comunidade saudável. Algumas coisas eram pessoais, outras estruturais. Posso esperar que isso vai desembocar, né? Eu não separo essas duas coisas. Acho que uma está ligada à outra. Eu acredito assim que tem as decisões de qualquer igreja, qualquer instituição, mas isso é um movimento, né? Já que a gente está falando de 500 anos de reforma, eu acho que, vez ou outra, a igreja conciliar, geral, distrital, regional, ela para pelo menos assim, para repensar um pouco a sua caminhada. Sim, há uma expectativa, senão não havia esse curso. Qualquer curso, há expectativas de que você, de alguma forma, igual a parábola do semeador, né? Essa semente cair em boa terra e o fruto seja, como você falou, nos surpreenda. Né? Então, a parceria com a Asbury foi muito nesse sentido de uma troca, né? Tanto para você, quem já participou desde o início, tinham 2 outros docentes aqui no primeiro semestre, agora são nós 2, e também com os colegas lá da Asbury, que também têm pensado sobre essa dimensão missionária. Então, sim, há uma expectativa que, é claro, que isso vai se convergir também dentro dos contextos próprios onde vocês estão. Então, obviamente que existe isso, né? Um fórum que eu acho que, eu não sei se há ou não essa proposta, né? Que seria interessante saber notícias de vocês, né? Não sei como se pode se criar isso ou não, Demétrio. De como é que caiu isso lá para vocês no dia a dia, no cotidiano, saber um pouco, né, como que até o processo de reflexão, porque assim vocês recebem um monte de informações, né, tem questionamentos, tal, mas isso aí fica pululando, né? Mas depois de algum tempo, né, saber como é que o Carlos está lá, está na zona rural, né? Na zona rural, tal, como é que você conseguiu fazer essa leitura e essa vivência, e que aspectos para você foram fundamentais para isso. Então, eu acho que esse canal de comunicação é muito interessante, né? Seria muito interessante a gente ter, até para saber como que... Porque não é só uma avaliação aqui, o curso foi assim, não foi, faltou isso, aquilo ali foi muito enfatizado, mas como que isso está sendo vivenciado ou não, né? Às vezes você pode ter, em cima disso, criado uma outra reflexão, uma outra prática. Eu acredito que seria muito relevante esse canal de comunicação também, posteriormente. E vou acrescentar só um pouquinho, porque quando a gente fala na questão de plantação de igreja, a responsabilidade maior é sobre o plantador. Okay? Então, a gente pode falar sobre a estrutura e tudo, mas, no final das coisas, se aquele plantador não está a fim de ver as coisas acontecer, não importa a estrutura que existe. Então, isso também é muito importante, que qualquer um que sai para plantar uma igreja tem que assumir aquela responsabilidade. Não estou falando que aquela estrutura não faz diferença. Claro que faz. Claro que faz. Tudo isso faz muita diferença. Porém, eu já vi os plantadores que já ultrapassaram tantas barreiras aí, que enfrentaram. E a questão maior é se a gente vai ver isso e vamos assumir que, sim, Deus me chamou para fazer isso, eu vou correr para frente, e se nós podemos fazer e ver fica com essa visão na nossa mente. Então, a questão de juntarmos essas ideias, muito boa essa visão. Mas, em primeiro lugar, para juntar, é na vida do plantador.
Tá? Ontem eu gostei da sua palestra, quando você deu algumas dicas relacionado à evangelização. E aí eu penso na minha experiência. Estou no norte do Mato Grosso do Sul, numa cidade de 30 mil habitantes, e eu cheguei lá num campo missionário, com 25 pessoas, mais ou menos, mas não tinha estrutura de igreja, né? E eu cheguei lá com a seguinte questão, né? O que fazer para atrair mais pessoas, né? Atrair mais vidas? Até porque eu até pensei assim, poxa, será que eu precisaria de uma outra formação, até para se abrir mais na cidade, para ter mais contatos, né? E eu me senti limitado quando eu enfrentei esse campo. Já estou no meu 2º ano lá. Mas assim, graças a Deus, Deus foi abrindo portas e algumas possibilidades. E no meu caso, como eu gosto muito de futebol, o futebol foi uma porta de entrada para mim. Primeiro, no meu 1º ano, lá tem o Exército instalado na cidade, e eu me filiei ao clube do Exército e comecei a jogar bola lá. Só que o Exército, eu fui investir nessa área, só que depois eu percebi que o Exército, as pessoas só ficam de 2 em 2 anos, então não tem como estabelecer vínculo, né? E esse ano eu consegui abrir as portas para eu jogar com o prefeito e com os vereadores da cidade, com a classe mais, vamos dizer assim, do poder assim, da cidade, né? Então, assim, a partir dali eu estou tendo mais contato, vamos dizer assim, com os nativos da cidade, tenho criado alguns vínculos. Então, eu gostaria que, dentro da sua experiência, também a professora Blanche, se quiser também falar dentro da sua experiência também, dicas de como fazer, né? Quando um plantador ou um pastor que chega num campo missionário, qual o primeiro passo a se fazer, né? O que ele deve fazer, como criar, né? Eu sei que cada pessoa tem um contexto, tem uma característica, mas assim, eu estou lá, cheguei naquele lugar, quais seriam as dicas, dentro da experiência de vocês, do que a gente poderia, né, nos primeiros passos, a se realizar num 1º ano, assim, nesses desafios que a gente tem no campo? Muito boa pergunta. Que bom que você está lá com os elites. Então, aí, nosso próximo vereador, aí se lembra, vota aí no 15. Né? Mas aí eu vou falar que por cada pessoa, cada realidade é um pouco diferente. Né? Mas para todos nós, a maioria de nós podemos começar justamente em nossa própria rua, com nossos vizinhos. Por quê? Porque aí todo mundo aí está morando junto, na mesma rua, e pode começar a conhecer, pode falar, vamos assar uma carne no sábado, vai lá em casa comigo, vamos... E pode começar a convidar essas pessoas. Se você mora num conjunto, um condomínio, um lugar, qualquer lugar que seja, que já pode começar a convidar essas pessoas. Porque todo mundo fica vinculado aí. Como você falou também, às vezes a gente faz uma experiência, não dá certo. E nós precisamos ter essa perspectiva também. Não está dando certo, então não vou ficar pregado nisso, mas eu vou mudar. Eu vou mudar, vou tentar outra coisa, outra forma de acolher as pessoas. Então, isso também é nossa realidade. Então, você quer acrescentar uma coisa? Por isso que uma observação é até onde você vai morar, né? Há experiências de colegas que assim, durante a semana, depende do projeto, né? Os seus vizinhos são as fábricas, então há um movimento enorme, mas no final de semana acabou. Então, o que acontece é que às vezes começou um trabalho ali e com toda essa expectativa do domingo, enfim, só que teve que reconfigurar. Ou vai fazer um trabalho que abre as portas durante a semana e foca nessa dimensão, e depois para um outro bairro. Então, se você quer alcançar lá os operários daquela fábrica,
né, do que está na sua vizinhança. Agora, uma experiência que eu tive foi com escola pública. Acho que eu mencionei rapidamente. Me apresentei e falei, olha, cheguei, estou aqui e gostaria de conhecer a escola, a realidade. Então, assim, no início é uma estranheza, mas depois as demandas foram aparecendo. Sim. Eu me apresentei porque, assim, estava uma cidade pequena, não tem como, era, na verdade, nem uma cidade, é um bairro, né? E naquele bairro havia muita carência, né? E aí a gente começou uma conversa com os jovens que queriam, né? Então foi uma coisa que foi assim, quer dizer, não foi necessariamente em casa, mas a gente ofereceu um tipo e as pessoas começaram então a se interessar que tipo de orientação aquela aí sim depois foi para casa e outro espaço. Então eu vejo assim que existem esses espaços da vizinhança. Eu também concordo com o Bud que é o primeiro lugar que às vezes a gente quer ir lá eu lembro que eu fui quando estava em Bertioga, não tinha vizinho, que a gente era dentro da escola. A igreja estava dentro da escola. Meus vizinhos eram o matagal, né? Até que para ampliar, eu até tenda na praia eu já me coloquei, né? Então vamos cantar, vamos louvar a Deus e de bermuda. E as pessoas, onde que fica essa igreja? É dentro aqui do condomínio, né? Então tem umas coisas meio estranhas, mas enfim, a gente tem que saber por quê, né? O objetivo de tudo isso, que você vai tendo as criatividades, né? Eu acho que eu também começaria pela vizinhança. Agora você tem que saber onde que esse pastor ou a pastora, esse plantador ou plantadora de igreja vai morar. Quem são os nossos vizinhos, né? Aí depende muito da região mesmo, o deslocamento, né? Você está numa cidade que eu acredito que dá para tranquilamente andar a pé, mas dependendo da cidade, né? É complicado. Quem está na zona rural, então sim, as experiências são variáveis, mas eu começaria, como dizem em Minas, no arroz com feijão, o mais simples. Eu acho que aí a gente começa conhecer os nossos vizinhos, que às vezes é onde que a gente tem mais dificuldade, né? Boa tarde. A minha pergunta seria mais dirigida ao professor Martim, por causa de um comentário que ele fez durante uma resposta dele, mas eu acredito que ela possa ser respondida de igual modo. Ele disse que registra uma comunidade nipônica, né? E por isso ele escolheu estudar, ver um pouquinho do budismo, para conhecer um pouco da cidade. O que eu quero perguntar o plantador de igreja, quando ele vai a uma cidade, a um campo, que já tem uma cultura pré-estabelecida, ele vai partir da premissa que o evangelho molda aquela cultura, ou aquela cultura vai moldar o evangelho que ele vai trabalhar? Se a gente está levando o evangelho, a gente está levando uma outra proposta de fé. Agora, você tem que conhecer com quem que você está falando, até para as questões de linguagem. Né? Nem tudo que está nas culturas se coaduna com o evangelho que a gente acredita. Agora, a questão para mim é o como que a gente faz isso. Então, se você vai para uma cidade onde existe... vou dar o exemplo de Santa Isabel, onde eu estou. Lá não tem... a única igreja do protestantismo histórico que está lá é a nossa, metodista. O restante é a igreja católica, que é fortíssima, e igrejas pentecostais. Então, quando a gente chegou na cidade, a gente visitou tantas igrejas pentecostais, uma ou outra, e também fomos visitar o padre da cidade, apresentando, olha, somos da igreja metodista, até fica apresentar como igreja. Uma cidade pequena, 50 mil habitantes,
uma cidade dormitório. Então, muita gente não mora, aliás, só volta para casa para dormir e trabalha em São Paulo ou no Vale do Paraíba. Mas a primeira coisa que a gente se preocupou em fazer foi esse mapeamento. Agora, você está levando uma outra forma de ver a vida, porque o Evangelho também ele traz culturas, ou uma cultura de vida, né? Agora, a gente precisa compreender essas linguagens que acontecem na cidade. Então, assim, uma dimensão muito própria em Santa Isabel, hoje ela está mudando um pouquinho, mas desde que a gente começou lá, é uma cidade centenária, especialmente porque tem o nome da princesa Isabel. Então, lá perto da igreja, tem até um marco lá da questão lá da memória da escravidão. Então, isso é algo que dá um orgulho para a cidade, as questões mais ligadas também tanto que boa parte das pessoas da igreja mora na zona rural. Quando eles vêm para a cidade, ou vêm para a igreja para fazer compra e pagar a conta, né? Mas a realidade nossa, então, é urbana, mas também é rural. Então, essa é uma outra realidade. Então, a expectativa das pessoas também em relação à figura religiosa muda também, né? E a outra coisa também, assim, que às vezes todos os problemas que tem lá, por exemplo, em relação às questões sociais, as próprias igrejas que já conhecem a gente já mandam para a igreja metodista. Olha, vai lá que as pastoras podem ajudar. Ou a igreja metodista, porque lá eles dão ajuda, cesta básica, essas coisas assim. Mas eu vejo, Júnior, que para a gente foi primordial ter esse conhecimento, porque a gente está fazendo uma outra proposta. Agora, a minha preocupação é como que a gente chegou lá, assim, olha, nós estamos aqui para somar uma proposta do Evangelho. Ninguém quer ficar pescando no aquário de ninguém, mas é uma proposta da Igreja Metodista, aí tem toda a história da igreja. Eu não vejo isso como uma situação que pode dar, numa proposta tranquila e clara de plantação de igreja. Mas eu vejo que a nossa presença ali é justamente para trazer uma contribuição para a própria cidade, e a cidade também pode reconhecer isso. Pelo menos assim, não sei se eu respondi a sua pergunta nesse sentido, né? Porque eu acho que uma coisa é você entender as culturas, né? E aí, é claro, se você vai para uma outra realidade, entender a cultura, por exemplo, moçambicana, então eu tive que compreender algumas coisas para poder, inclusive, falar com eles e com elas, né? Estou falando agora bem longe, né? Já que eles estão aqui, a Angola, algumas coisas a gente tem conversado, até para eles e elas é estranho para nós aqui, até em relação ao Evangelho. Então, como que o Evangelho responde diante disso, né? Porque nem tudo, como eu falei, nem tudo das culturas tem afinidade com o Evangelho. Então, a gente tem que perceber o que é isso, né? E com a nossa crença. Mas uma parte do Evangelho é o respeito pela pessoa humana e pela escolha dela, né? Sim, e uma coisa que Martins falou que é muito interessante, que ele fez questão de visitar as outras igrejas em sua realidade antes de começar a fazer um culto. É muito importante que, para quem vai pregar o Evangelho, eu falo pregar, que vai apresentar, vai começar um projeto assim, que tem que conhecer a realidade do povo. Então, Jesus ele fez isso. As parábolas de Jesus eram apropriadas para aquele povo. Ele não estava contando a história que não tinha nada a ver com aquele povo. E para nós, às vezes, a gente vai na zona rural, eu vou falar da minha experiência. Vai na zona rural, você vai lá com o fazendeiro num dia e fala, quando vai marcar esse gado aqui? Eu quero te ajudar. Quando vai dar vacina aqui? Eu quero te ajudar.
quando vai plantar as coisas aqui, eu quero te ajudar. Que não vai fazer todos os dias, mas que você faz experiência um dia para ver a realidade desse povo. Então, isso é muito importante, que a gente pode ver isso, e pode viver dentro da realidade, e faz experiência, e que a gente vai falar com mais clareza e, de uma certa forma, mais autoridade naquela situação. Tá bom? Mas dentro do questionamento do colega lá atrás, eu quero contar uma experiência. Eu trabalhei muitos anos na zona rural e eu trabalhei com uma família japonesa. Eu trabalhei 70% do meu povo na época do serviço secular era japonês. E eu por 25 anos trabalhei com uma família que por 7 dias, 10 dias por ano eu passava na casa deles, eu posava, comia, jantava. E a tradição budista era muito forte dentro da casa. E eles tinham uma casinha normal, que é um santuário com fotografias, onde eles acendiam incenso, onde a japonesa, todo dia na hora do almoço, do café, primeiro arroz que ela tirava da panela, ela colocava numa cuia, colocava lá, tocava o sino. Eu acostumei tanto com aquilo, mas eu nunca questionei, eu comia o que se colocava na mesa, e por 25 anos eu ganhei o respeito da família. E eles sabiam que eu era metodista, eles sabiam que eu lia uma Bíblia, eles sabiam de tudo isso, não tinha segredo. E essa forma de eu agir dentro da casa, no testemunho, fez com que o filho dela mais velho, ele era de Santa Mariana, ele fosse a Cornélio, e ele escolheu a igreja metodista para entrar e assistir o culto. O pastor César estava lá, e eu, depois de 25 anos, eu deixei o serviço secular, e eu estive na casa dela para uma despedida. Eu tive o prazer de ler a Bíblia com ela, que ela ganhou lá na igreja metodista, e o filho dela pediu para mim orar antes de eu ir embora. E eu orei, e quando eu terminei, ele disse assim para mim: você imaginava que um dia você ia orar em nome de Jesus na minha casa? Eu disse: imaginava em todas as casas dos teus, disse, mas na tua nunca. Porque de toda essa japonesada aqui, você era o mais duro de coração. Então, existem alguns questionamentos, algumas diretrizes na nossa vida que às vezes a gente acaba aprendendo no dia a dia, mas a forma de você caminhar, de você lidar com as pessoas, de você interagir com elas, é muito importante. Faz com que, sem palavras, mas só nas atitudes, a pessoa comece a pensar. E o fato de 25 anos eu estar lá e ter uma integridade, ganhar confiança e sentir, e ver a família chorar o dia que eu falei: gente, não estou mais fazendo serviço, eu vim aqui despedir de vocês, e ver aquele povo chorar por saber que a gente não ia mais fazer aquele serviço, para a minha vida foi importante e para a vida deles. Então, eu imagino que essas culturas em que a gente entra e que não tem nada com o cristianismo, se a gente demonstrar justiça, fidelidade, humildade, integridade, você conquista a pessoa sem palavras. Mas a pergunta que eu queria fazer para o pastor Bud é o seguinte: nós falamos aqui de implantação de igreja e questionando mais o pastor, o plantador, mais a fórmula e o jeito. Mas existe uma coisa, o pastor Martinho, ontem, ele trabalhou muito isso, é a questão da família pastoral. Eu imagino assim, o pastor, para sair lá dos Estados Unidos, eu até discordo do Martinho quando ele disse voltar para a tua terra agora é Pará. Tá? E eu penso assim, eu queria que você falasse alguma coisa da tua vinda, de como foi os teus pais, o que eles pensavam disso, se teve apoio, se não teve. Eu não sei se a sua esposa é brasileira ou americana, como foi a reação dela, a aceitação, porque também, muitas vezes, pode existir uma dificuldade nesse sentido. O meu questionamento é sobre isso. Então, muito boa a pergunta. A questão, até eu estava conversando com algumas pessoas exatamente nessa pergunta, sobre a questão de família. Então, a questão de plantar uma igreja é uma questão de família, em verdade, porque toda a família está envolvida. Então, não tem como, mesmo que, vamos dizer, o cônjuge tem outro emprego, mesmo que os filhos vão para a escola, mas no domingo,
não tem como escapar. Todo mundo está junto, todo mundo vai para aquela igreja e todo mundo está envolvido em uma certa forma ou outra. Então, aí, quando saímos lá dos Estados Unidos, na época a gente ainda não tinha filho, só eu e minha esposa. E meus pais já faleceram naquela época, que era no século passado. E aí, mas os pais da minha esposa também apoiaram a gente. Então fomos, e quando fomos, eu vou falar a verdade, aí a gente estava pensando, vamos fazer esse projeto, talvez 3 anos, talvez 4 anos. Aí passou 20 anos. E nunca ninguém imaginou isso quando a gente entrou. E nossos filhos foram nascendo lá, e eles gostaram muito. Então, eu estava falando para a Darcy aqui um pouco mais cedo, antes de começar aqui, que a pessoa olha para nós como americano. Mas, na verdade, quase toda a minha vida adulta é aqui no Brasil. Aí, para eu e minha esposa é americana, mas aí meus filhos também nasceram aqui. Então, a gente é muito mais brasileiro do que americano, na verdade. A gente às vezes fica lá, mas fica rodado. Mas o que a gente vai fazer agora? Entendeu? Como a gente enfrenta essa situação? Então, voltando para a sua pergunta, na hora de sair, na hora de fazer a obra de plantar uma igreja, essa é questão principalmente daquela família. Aí, se Deus está levando Deus vai levar os dois. Eles têm que somar junto. Então, nessa questão que só um vai lá fazer obra e outra vai fazer o que quiser lá naquele local, não vai dar certo. Vai ficar muito complicado, vai dar muito desentendimento e até amargura aí dentro do relacionamento. Eu falo aí da minha experiência, e mesmo que tenha um consagrado como pastor ou pastora, e outra não, outra tem outra profissão, tudo assim, mas aí conjugue, está precisando apoiar o outro, entendeu? E para enfrentar as coisas. Então, isso em questão da saúde, vamos falar assim, a saúde do ministério é muito importante, tá? Quer acrescentar uma coisa? Eu sei que a gente ouviu bastante sobre a questão do cuidado, né, com aquele que vai plantar, a família e todo esse aspecto, mas eu queria perguntar numa questão mais prática, de como desenvolver essa rede de cuidado, a partir de quando que surge essa relação de cuidado, para que não haja, de repente, problema na plantação e, de repente, matar também o plantador, de forma que, ao invés de se investir na plantação de igreja, vai ter que se investir na revitalização de igrejas. Aonde que tudo isso, de repente, pode se perder, ou não deveria se perder, para que fosse uma construção sadia nesse processo de plantação de igrejas? Eu começaria com... Eu falei rapidamente, mas com um acompanhamento. O Martim ele fala do perfil do plantador, de ser um perfil mais maduro, aquele mais autônomo, mas a gente tem que diversificar, né? Porque eu vejo que alguns colegas e algumas colegas precisam desse apoio. Existe o trabalho de pastoreio de pastores, que eu vejo que é uma coisa. Agora, o pastoreio em relação a quem está também plantando uma igreja, ele talvez deveria começar com aquilo que eu falei. Eu acho que fica mais fácil começar com aquelas pessoas que você sempre tem mais afinidade. E tem, talvez também uma experiência que possa ajudar nesse momento. Porque não dá para criar, eu vejo assim, um programa grande, dependendo da situação, se não se tiver confiança nesse programa. Então, eu vejo que parte dele tem que ter uma pessoa que não é só aquela pessoa que vai, como eu falei, só solicitar o relatório, né? Mas
conjugado a isso, teria que ter alguém que pudesse pastorear ou cuidar. O grande desafio, eu vou dar até um exemplo, mais uma vez, né? Nós, lá no projeto Missionário Santa Isabel, nós já batemos a porta em 3 igrejas metodistas em São Paulo, assim, no nosso distrito e até fora, para termos uma mãe. Não temos. Então, tem hora que eu posso dizer, minha colega também, a gente se sente sozinha. Então, assim, o bispo sabe disso, o bispo Pérez sabe disso, mas precisamos de alguém que nos acolha. Isso faz falta. Estou falando de uma questão que é até canônica, que tem no regimento da igreja, enfim. Mas, enfim, agora tem mudado algumas coisas, mas isso faz uma falta muito grande. De alguém chegar e perguntar, e como vocês estão? Né? Como é que estão as coisas? Então, eu vejo assim, eu não sei, Fabiana, te dizer o passo a passo disso. Eu estou te dizendo assim, um pouco como se faria o desenho disso. Agora, o passo a passo, acho que depende também da configuração do distrito, da região, de uma conversa mais ampla, para que a gente também se sentisse mais à vontade. Eu acho que o que o Bud colocou, e eu vejo isso não só no plantador de igreja, a plantadora, mas assim, no nosso ministério pastoral a gente tem que ter foco, né? Tem que ter projetos, a gente tem que saber para onde a gente vai. Né? Eu tenho que ter alvos, eu tenho que ter... Senão eu fico perdido, assim, ou perdida. Eu não conheço, pode ser que exista, eu não conheço nenhum pastor ou pastora que queira que a sua igreja diminua. Acho que a gente quer crescer. Mas eu tenho que saber como, eu tenho que saber aonde eu quero chegar, como que eu vou cuidar dessas pessoas. Mas eu vejo que a gente precisa desse apoio. E essa rede ela vai se constituindo naturalmente. Né? E eu iria muito pela dimensão mais simples. E talvez depois a gente pode ir estruturando isso, mas eu vejo que faz falta, né? Sabe aquela coisa assim que a pessoa fala assim, e aí, como é que você está? O que você quer de mim? Aquela coisa de desconfiança, eu acho que não tem que quebrar um pouco esse clima. A pessoa realmente tem que saber, não, eu estou bem ou não estou bem. Eu acho que isso ajudaria muito nesse processo de a gente ter essa afinidade. Realmente, olha, eu estou junto com você, embora não esteja lá, mas, enfim, eu acho que a gente tem muitas coisas para serem feitas, mas tem alguns tempos, que é o tempo do cafezinho, o tempo de parar, ele, para mim, faz parte do projeto de plantação de igrejas. Eu acho que vale a pena esse tempo, que é um tempo de diálogo, de conversa. Como eu falei, eu não sei como estrutura isso, acho que depende de cada lugar, mas, para mim, ele é indispensável para se criar isso. Agora, tem uma outra coisa que é a partir de uma necessidade. Né? Surge uma necessidade e aonde eu vou depositar essa necessidade ou compartilhar essa necessidade. Aí eu acho que a gente precisa pensar nesse projeto maior aí. Eu vou contar uma história só para terminar aqui. Então, eu fiz o mestrado lá na Fuller Seminary, Seminário Fuller, lá nos Estados Unidos. E um professor lá, aí ele contou isso, e ele falou que um dia, um professor já de muita experiência, e ele contou um dia, o reitor do departamento dele, aí de repente sofreu um ataque de coração, pum, morreu. E eles chegaram com esse professor, eles falaram, mas como está você, irmão? Você está bem? Ele falou, não, estou tranquilo, estou tranquilo. Aí ele foi dando as aulas dele, mas cada vez mais que foi passando 1 mês, 2 meses, e não tinha ninguém aí no departamento dele supervisionando. Aí ele foi ficando cada vez mais nervoso e cada vez mais agoniado. E depois passou 1 ano e ele estava quase naquela crise. E ele ficou pensando, mas por que isso?
E ele foi sondar aquilo, fazer uma pesquisa no material, e ele percebeu que, mesmo com aquele tanto de experiência dele, todo mês ele estava lá com o reitor, contando as coisas, e desabafando, e falando, e contando das vitórias, tanto como os problemas com os alunos. E quando tirou essa pessoa da vida dele, ele sabia como fazer tudo, mas não tinha mais essa pessoa. Então, quando ele foi sondar isso na material, ele descobriu que as pessoas que têm uma pessoa assim em sua vida dá muito mais sucesso no processo, qualquer processo que seja. Então, por mim, isso foi um alerta. Eu aprendi isso um tempo atrás. E depois disso, eu fiz muita questão de andar mais próximo dos nossos pastores e só ligar. E é muito interessante, como eu era tipo supervisor regional, às vezes só ligando e conversando, e pessoa desabafando. Pum, 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 falava 1 hora direto. E eu falava 1 minuto, 2 minutos no início, aí eles falando 1 hora. E depois no final, ei, pastor, muito obrigado por interessar por mim. Aí, muito obrigado, isso vai resolver tudo. Não disse nada para essa pessoa, não disse nada, mas só a questão de ter alguém para ouvir, e ajudou e já resolveu muita coisa. Então, é muito importante esse papel. Então, muito obrigado, eu quero dizer muito obrigado por tudo. Demétrio, você quer falar algo para terminar aqui? Só dar uma dica aqui de livros, 2. Um que eu lembrei da sua pergunta, que eu não falei nada, né, Demétrio? Tem um livro, que não é um livro tão recente, mas ele é interessante, chama-se Nova Liderança, que é... Agora eu esqueci a editora. Bom, enfim. Tem um capítulo que os alunos e alunas que já passaram por mim conhecem, Peneirando Líderes e Formando Pastores. É assim mesmo, do Ricardo Barbosa, que é um pastor lá em Brasília. Mas o nome do livro é Nova Liderança. Infelizmente, eu acho que ele está esgotado. E um outro que está crescendo muito, isso não é dentro, até onde eu saiba, dentro do protestantismo, mas dentro da Igreja Católica, é o que eles estão chamando de serviço de escuta. Eles estão treinando leigos e leigas para escutar. Como eles têm um sacramento, né, como é que chama o sacramento? Confissão, é isso. Só que, assim, o que algumas paróquias estão descobrindo é que o padre lá não está dando conta disso. E que, na verdade, não é só a confissão, é a conversa. Então, hoje, e como as igrejas católicas, geralmente, em alguns lugares, ficam abertas, né, esse serviço de escuta tem, em algumas cidades, por exemplo, o pessoal que é de Belo Horizonte aqui, tem pessoas que vão para lá para serem escutadas, e disso surge, por exemplo, alguns lugares que as paróquias elas abrem um espaço da igreja para grupo de pais enlutados ou enlutadas. E isso tem repercutido, né? Existe um modelo parecido em Portugal, que também faz isso. Então, as pessoas entram, chama-se a nossa âncora, como se fosse uma âncora mesmo, né, para ajudar. E isso tem repercutido muito, né? Eu estou falando isso porque eu já fui dar palestras no ambiente católico, e eles perguntaram se eu conhecia o tal do serviço da escuta. Eu falei, não. E existe um livro chamado Serviço da Escuta, que ele fala muito disso, que a gente, como protestante, a gente faz isso, né, muito no aconselhamento, na conversa, na informalidade, mas eu estou dizendo para vocês assim, hoje tem algumas igrejas que têm trabalhado isso também como foco missionário, e que eu vejo que é muito interessante para a gente repensar um pouco como que a gente pode treinar também a comunidade, um grupo de leigos e leigas, para esse tipo de serviço. São pessoas que passam, assim, às vezes,
Quem fazia isso há um tempo atrás, aqui na Igreja Metodista, era a Igreja Metodista Central, a Catedral. Isso tem uns 15 anos, com a Persides e o... esqueci o nome do pastor. Eles faziam isso, eles abriam, a igreja ficava aberta alguns dias na semana, uns períodos, ou manhã ou tarde, ou os dois, e eles tinham um grupo que fazia escuta. Ali na Liberdade passa muita gente. E isso começou, as pessoas começaram a se aproximar. Eu não sei se isso ainda tem, Isa, não. Mas, há um tempo atrás, o pastor Pereirinha, o pastor Pereirinha, ele tinha esse trabalho da Igreja Metodista lá no bairro da Liberdade, e muita gente passava por lá nesse tipo. Ele é um outro trabalho, é um outro nome, aliás, que ele colocou, mas dessa escuta acolhedora, alguma coisa assim, eu não me lembro, que é dentro da nossa igreja. Então, assim, eu estou lembrando de algumas coisas que eu acho que podem iluminar um pouco o nosso trabalho.